Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês devem conferir os exercícios da aula anterior, tá bom? Porque essa aqui é a aula 2, confiram os exercícios da aula 1. É importante que vocês percebam assim, as respostas precisam estar parecidas, né? Não precisam estar idênticas, vocês sabem disso. Então, assim, olha lá na sua resposta, tá ali com a essência, né? Tem o teor da resposta, tá ali, então perfeito, ok? Se ficar com alguma dúvida, coloca lá nas tarefas, tem lá um negócio de você colocar lá o comentário, né? Quando você tiver alguma dúvida, coloca lá o comentário para eu saber que você tá com aquela dúvida, tudo bem? Bom, então confiram lá direitinho, se ficar alguma dúvida vocês me falem, tá bom? A gente vai partir agora, gente, para uma matéria nova. Não tanto assim, tá? Essa aqui, ó. Sintaxe. Frase, oração e período. Então, é simples. Frase é todo enunciado que tem algum sentido. E é um nome mais genérico, assim. Então, você pode chamar vários enunciados que tenham sentido de frase. Então, se eu disser assim, ó, que dia lindo. Não tem verbo aí, é uma frase, certo? Aliás, é uma frase nominal, porque não tem verbo. Agora, se eu disser assim, o dia está lindo. Está é verbo. Então, aí a gente tem uma frase verbal, certo? Eu posso ter aí uma frase mais longa, com 2 verbos, 3 verbos. A frase é um nome mais que abraça todo tipo de frase, certo? Agora, a oração. A oração é aquela frase que tem verbo, certo? Então, se eu tiver lá, João correu na avenida. Correu, verbo. Aqui eu tenho uma oração, eu tenho uma ação. O João correu, ele fez uma ação, certo? Então, aqui eu tenho uma oração, tá? Eu posso chamar isso de período simples. Então, a minha frase, João correu na avenida, é uma oração ou um período simples, certo? Eu poderia ter assim também, no lugar do correu, ter uma locução verbal. Então, eu poderia ter assim, João vai correr na avenida, certo? O vai correr é uma locução verbal, porque eu poderia trocar o vai correr por correrá. João correrá na avenida. João vai correr na avenida. Então, de qualquer forma, com um verbo ou com uma locução verbal, é uma oração ou um período simples, ok? Eu posso ter daí também, gente, um período composto. O período composto, ele vai ter duas ações. Então, ele vai ter 2 verbos, ou 2 locuções verbais, ou então um verbo e uma locução verbal, ou invertido aí, certo? Então, eu poderia ter assim, por exemplo, né? João vai correr, locução, João vai correr na avenida e comer pastel na feira, certo? Então, vai correr, locução verbal. Comer pastel, né? Comer, um verbo só. Mas aí eu tenho uma frase longa, com 2 ações, então eu tenho um período composto, certo? Quem é que marca o final do período? Quem é que marca o final da frase? Quem é que marca o final da oração? É o ponto final. O ponto final é o que marca o final dessa ideia, da frase, do período e da oração. Não vai confundir, gente, com parágrafo, porque o parágrafo ele pode ter dentro dele uma oração, um período simples, um período composto, certo? Ele vai diversificar e vai depender do autor do parágrafo, certo? Então, o parágrafo
ele é maior, né? Lembra, ele tem 3, 4, 5 linhas ou até mais, né? Ele tem começo, meio e fim, ele é marcado por uma margenzinha ali, né? Eu tenho que deixar um espaçozinho para marcar o parágrafo, certo? Se isso for impresso, é muito comum que as pessoas coloquem espaços maiores entre um parágrafo e outro para marcá-lo. Mas a gramática nos orienta, né? Diz que a gente precisa mesmo colocar aquele espaçozinho, tá? Aquela margenzinha para começar o parágrafo. Isso assim, é o mais correto, vamos dizer assim, porque daí não confunde ninguém, ok? Senão fica impresso de um jeito, manuscrito de um outro jeito. No fundo, não é, certo? É que a gente aceita o impresso daquele jeito e a gente entende, então fica tudo certo. Mas o certo mesmo é ter lá aquele espaçozinho, né? Para começar um parágrafo, certo? Assim como tá aqui, quer ver? Olha, isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele tem um espaçozinho aqui para começar esse parágrafo, certo? Então, o parágrafo sempre é marcado por esse espaçozinho aqui, ó. Tá certo? Vocês sabem disso. Só tô reforçando. Então, gente, olha, o ponto final, então, marca o final de uma frase, ou de uma oração, ou de um período simples, ou um período composto. Mas é só o ponto final, professora? Não. Pode ser o ponto de exclamação, que é quando eu quero exprimir um sentimento, certo? Um susto, uma emoção qualquer. Pode ser um ponto de interrogação, quando eu vou fazer uma pergunta, uma indagação, né? Podem ser as reticências, que é quando eu tenho uma ideia inacabada, quando eu ainda quero deixar o meu leitor, né, pensando, eu quero escrever uma coisa, eu coloquei lá 3 pontinhos, né, coloquei lá as reticências, porque eu quero que o meu leitor continue pensando naquele assunto, não terminou ali, tá certo? Então, esses 3 pontinhos também podem marcar o final de uma frase, de um período ou de uma oração. Nem sempre ele marca, tá, gente? Às vezes ele tá ali no meio, ele tem algumas outras funções de vez em quando, as reticências. Mas tudo bem, deixa lá, tá bom? Quem marca mesmo o final é o ponto final, é a exclamação e a interrogação e é reticências, tirando alguns casinhos, que daí não é o final da frase, a gente percebe, porque tá lá no meio, uma fala em que o personagem tem que parar para pensar, então coloca 3 pontinhos, depois continua. Tem muitos escritores que usam isso. E está correto, não tem problema nenhum usar. Tá certo? Então, gente, o que vocês vão fazer? Olha, vocês vão fazer todos esses exercícios, tá? Vão ler com calma, fazer todos os exercícios. Então, olha, vai lá na página 158, no exercício 5. Eu vou dar algumas respostas para vocês. Então, assim, olha. As palavras apresentadas nos quadros a seguir compõem frases sobre amizade cujos autores são reconhecidos poetas brasileiros. Ordene as palavras para completar as frases. Então, aqui a gente tem assim, ó, Mário Quintana. Aí eu tenho umas frases soltas aqui, tá vendo? E eu tenho que fazer uma frase sobre amizade. Então, eu vou pegar o exemplo que está aqui na minha apostila, mas vocês podem usar outro exemplo. Então, aqui está assim, ó. A amizade é uma espécie de amor que nunca morre. A amizade, tá vendo? Eu estou usando todas essas palavrinhas, tá? Estou usando essas palavrinhas, estou usando o tema que é amizade e estou usando aqui, né, uma frase do Mário Quintana. Então, a amizade é uma espécie de amor que nunca morre. Professora, mas e se eu fizesse um pouquinho diferente? Não, tudo bem, tá? Não tem problema. Você coloca ali alguma inversão, alguma coisa um pouquinho diferente, não fica preocupado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a amizade é uma espécie de amor que nunca morre. Aqui eu tenho 2 verbos. O é
A amizade é uma espécie de amor que nunca morre. Morre é outro verbo. Então, eu tenho dois verbos. Portanto, eu tenho um período composto, certo? Vamos ver na de baixo, olha, letra B. Mário Quintana de novo, aí tem as palavrinhas aqui misturadas. E aí aqui, os nossos amigos são os nossos chatos prediletos. Repetindo. Os nossos amigos são os nossos chatos prediletos. Aqui a gente tem um verbo só, são, não é? São os nossos chatos prediletos. Então é só um verbo. Então, neste caso, nós temos uma oração ou um período simples. Tudo bem? Na letra C, o autor é o Vinícius de Moraes. A frase é assim, ó. O amigo, um ser que a vida não explica. O amigo, dois pontos. Um ser que a vida não explica. Esse ser aí, gente, um ser, ele é um substantivo, porque eu estou dizendo que ele é uma pessoa, um ser, né? Um ser humano. Então, o ser, um ser. Esse o é artigo, esse é artigo. Então, o artigo, ele sempre substantiva uma palavra, né? Então, esse ser aí é o ser de ser humano, um ser. O amigo é um ser, né? Que a vida não explica. Então, o verbo aqui é só o explica. Então, aqui eu tenho uma oração ou um período simples, certo? Um outro exercício que eu quero fazer com vocês. Ó, aqui, na página 160. Vai lá. Exercício 1. Aí você leu a fábula, taran, aí tá escrito assim, ó. A fábula foi apresentada sem um título. Considere as opções. Então, você tem assim, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, para você saber qual que é o título. Das frases apresentadas, qual a única que não serviria como título para a fábula? Por quê? Então, aqui você precisa ler a fábula. Lembre-se sempre que fábula tem tem aqui uma conclusão, uma parte que é a moral da fábula, certo? Então, fábula sempre tem moral. Então, você precisa ler, entender, né, perceber essa moral, certo? Para você poder responder essa questão, tá? Então, você vai ver aqui das frases qual é que não encaixa como título, tá bom? Isso é a letra A. Aí a letra B. A letra B fala assim, ó. Quais das frases apresentadas são nominais e quais são verbais, certo? Então, o que você vai ver aqui, ó? Por exemplo, o gato e o macaco. Isso é o quê? Não tem verbo, então é nominal, certo? A2. O amigo que não era amigo. Era, verbo ser, no pretérito imperfeito do indicativo, certo? Era, então a gente vai ter aqui um verbo, então eu tenho uma frase verbal, certo? Mais amigo que um irmão. Mais amigo que um irmão. Não tem verbo. Mais não é verbo, amigo não é verbo, que não é verbo, não é verbo, irmão não é verbo. Então, isso aqui também é uma frase nominal, tá certo? Então é isso, gente. Façam os exercícios, tomem cuidado, tomem conta de si mesmos, né? E fiquem bem, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.